Um grupo de pessoas estranhas é jogado em um planeta desconhecido para serem caçados, e a única opção deles agora é tentar sobreviver em um lugar estranho repleto de monstros e caçadores alienígenas fortemente armados. Em meio ao céu, um homem inconsciente está caindo muito rápido. Seu nome é Royce e ele acorda bem a tempo de abrir seu paraquedas. Então ele cai pelas árvores e bate no chão, onde acaba desmaiando. Segundos depois, ele acorda novamente para descobrir que não sabe onde está ou como chegou lá, mas pelo menos ainda tem suas armas de mercenário e suas roupas. Então outro homem cai ao lado dele, Cochilo, que faz parte de um cartel mexicano. Ele aponta suas armas para Royce, mas antes que possam reagir, um terceiro homem cai entre eles. Para o azar dele, o paraquedas não abriu, então ele morreu na queda. De repente, alguém abre fogo contra eles, e Royce corre rapidamente para desviar das balas e aparecer atrás do atirador, fazendo ele se render. Nikolai é um comando russo e a última coisa que ele lembra é estar na guerra. Royce e Cochilo tiveram a mesma experiência. Estavam passando por seus dias quando uma luz brilhou e os deixou inconscientes, e então eles apareceram no céu. Depois encontraram Isabelle, uma atiradora de elite das Forças de Defesa de Israel, mirando sua arma neles. Ela explica que já esteve em muitas selvas, mas não consegue reconhecer essa, e que viu mais pessoas caindo. Eles concordam em sair juntos para procurar os outros, sem saber que nas proximidades o membro da Yakuza, Hanzo, estava observando eles. Ele tenta segui-los, mas seus sapatos fazem barulho, então Hanzo decide tirá-los. O grupo se aprofunda na selva e encontra dois homens no meio de uma briga. Stans, um prisioneiro no corredor da morte, e Mombasa, um rebelde de uma organização sul-africana. Os homens encerram a luta quando veem os outros e concordam em se unir, já que não tem muita opção. Então Stans menciona um cara que está preso em uma árvore. Este é o Dr. Edwin, cujo paraquedas ficou preso em um galho. Royce o resgata atirando no galho e fazendo ele cair em um lago. Então Edwin conta a mesma história que todos os outros, sem ideia de onde estão ou do que está acontecendo. Enquanto eles caminham, Isabelle ignora os comentários obscenos de Stans. Eventualmente, eles encontram Hanzo na lama, mas ele não está preso, está paralisado porque encontrou um estranho totem com muitos ossos embaixo. Mombasa comenta que algum caçador deve estar pegando troféus e que em sua cultura o guerreiro com mais troféus tem mais respeito. Nikolai pensa que isso é algum tipo de teste, mas Isabelle discorda porque nem todos são militares. Cochilo acha que é um resgate. Stans diz que é um experimento, e de repente eles estão se perguntando se estão mortos ou se isso seria o inferno. Royce diz que o motivo não importa, o que eles precisam é encontrar uma maneira de escapar. O grupo segue Royce e enquanto atravessam a selva, Nikolai quer encostar em uma flor que encontrou, mas Edwin o impede, dizendo que é venenosa e o deixaria paralisado. Nikolai fica agradecido e promete proteger Edwin no futuro. Depois de avançar um pouco mais, Isabelle pede a Royce para diminuir o ritmo e mostra algo a ele. Ela faz uma bússola improvisada e a coloca na água, mas ela não para de girar, o que é preocupante. Em resposta, Royce diz que o sol também não se moveu desde que eles chegaram, então se movimentar será difícil. Ele também diz a Isabelle que como todos os outros são lutadores perigosos, mas um médico, sua teoria é que foram cuidadosamente escolhidos. Isabelle supõe que Royce costumava ser um soldado antes de se tornar um mercenário, mas ele se recusa a falar sobre ele. Após mais caminhadas, o grupo encontra uma gaiola e cuidadosamente remove o pano que a cobria, e descobrem que ela está vazia. Parece que a gaiola foi lançada assim como eles, e as manchas de sangue indicam que algum tipo de criatura estava lá. Quando olham para cima, encontram uma série de gaiolas caídas presas às árvores, o que significa que terão companhia. Então o grupo continua indo e de repente Mombasa tropeça em um galho, ativando acidentalmente uma armadilha. Logo, um monte de coisas está tentando matá-los. Um enorme tronco de árvore, um monte de estacas de madeira caindo e até mesmo uma enorme armadilha para ursos, mas eles conseguem desviar de todas elas. Isabelle corre e cai em um buraco, conseguindo sobreviver segurando na borda. Royce corre até ela e a salva antes que ela caia. Em seguida, Isabelle usa a mira de sua arma para encontrar a pessoa por trás das armadilhas, mas ele já estava morto. Ao julgar a decomposição, Edwin menciona que o sujeito está morto há 2 semanas, e Nikolai verifica os bolsos para descobrir que ele costumava ser um soldado das Forças Especiais dos Estados Unidos. Royce percebe que as armadilhas não eram para eles, mas para o que matou o sujeito, algo que ele acredita ser maior do que eles devido à posição das armadilhas. Enquanto se movem novamente, Mombasa acredita que há algo entre as árvores, mas decide ignorar. No entanto, ele não está errado. Alguém está os observando com tecnologia infravermelha e repetindo tudo o que dizem. Momentos depois, eles conseguem chegar à borda da selva e olham para o céu, e recebem um choque após verem um monte de estrelas e planetas
planetas estranhos, o que indica que eles não estão na Terra. Royce decide que devem encontrar quem os colocou ali para pedir que os mandem de volta. O grupo entra na selva novamente e de repente um drone voa passando perto de suas cabeças, assustando Stans. Ele reclama da falta de armas e ameaça Mombasa para receber uma, mas antes que possam começar outra briga, ouvem rosnados vindos da selva. Nesse momento, uma criatura horrível aparece, correndo na direção deles, e o grupo imediatamente abre fogo. A criatura rapidamente é morta, mas há várias outras. Como eles não têm armas, Edwin e Stans começam a correr. Uma das criaturas vai atrás de Edwin, enquanto ele tropeça, mas Isabelle o mata com um tiro perfeito, enquanto Nikolai e Hanzo derrubam outra criatura. Royce mata uma usando apenas sua faca. Stans também é atacado por uma criatura e tenta se defender com uma faca, mas por sorte Mombasa chega e mata a criatura com alguns tiros. Edwin sobe em uma árvore enquanto Isabelle é encurralada por uma criatura e considera que ali fosse o seu fim, mas nesse momento um assobio pode ser ouvido profundamente na selva e todas as criaturas fogem ao ouvir. Depois disso, o grupo se reúne e chega a uma simples conclusão: eles estão sendo caçados. Aquelas criaturas eram cães de caça testando o inimigo e o assobio os chamou de volta. O planeta é um enorme campo de caça e todas as criaturas que são trazidas nas gaiolas servem como presas. De repente, Mombasa percebe que alguém está desaparecido e eles ouvem a voz de Cuchillo pedindo ajuda entre as árvores. O grupo segue o barulho e encontra Cuchillo caído, gravemente ferido. Então Isabelle tenta se aproximar para ajudá-lo. No entanto, Royce a impede e diz que é uma armadilha, e prova jogando uma pedra. Stans aponta que não há nada que possam fazer por ele e os outros concordam, ignorando Isabelle, que queria ajudá-lo. Enquanto os homens saem, Isabelle decide encerrar o sofrimento de Cuchillo e o mata com um tiro, mas ela ainda pode ouvi-lo pedindo ajuda. Isabelle foge quando é revelado que Cuchillo estava morto o tempo todo e a voz era uma gravação usada pelo caçador nas sombras, que estava assistindo eles. O grupo continua a andar por um tempo e Royce analisa as poucas pistas que tem para adivinhar como o inimigo se comporta. Este caçador quer que eles corram, então Royce acredita que eles devem seguir as pegadas dos cães e chegar ao caçador primeiro. Momentos depois, o grupo encontra um acampamento e fica chocado com a visão macabra. Os corpos de várias raças diferentes estão pendurados em estacas e o chão está coberto com os restos de várias criaturas, confirmando que não apenas os humanos são trazidos para este planeta como presas. No fundo do acampamento, eles ficam chocados ao encontrar uma enorme criatura amarrada a uma estaca, conhecida como um predador. Enquanto Royce percebe que Isabelle está tendo uma reação estranha, Nikolai se aproxima e cutuca o alienígena com sua arma, e a criatura começa a rugir para eles, pois ainda estava viva. Isabelle diz que eles devem sair imediatamente, mas Edwin percebe que Royce sumiu. De repente, uma série de lanças aparece e mata Mombasa, fazendo com que Royce saia correndo das sombras e comece a atirar. Os outros o ajudam, e uma onda enorme de balas revela que o caçador também é um predador, usando um dispositivo de camuflagem. O grupo começa a fugir enquanto o predador atira neles com lasers, causando explosões e chamas por toda parte. Enquanto escapam, o grupo acaba rolando morro abaixo e cai na água. Eles começam a nadar para sua segurança, sem saber que um drone detecta a localização deles e a leva de volta para o acampamento, onde é revelado que há um total de 3 predadores caçadores. Assim que o grupo está seguro em uma caverna, Isabelle bate em Royce por usá-los como isca. No entanto, Royce não se arrepende porque agora finalmente sabe quem está atrás deles e alguns detalhes sobre a força e os métodos de caça do inimigo. Em seguida, Royce confronta Isabelle sobre sua reação ao predador, dizendo que ela deve ter visto ele antes. Isabelle admite que ouviu uma história dizendo que alienígenas que se pareciam com esses foram vistos em 1987 na Guatemala, o que é uma referência ao primeiro filme. Royce quer estabelecer um perímetro defensivo e forçar os predadores a entrar em uma armadilha e serem pegos de surpresa, e os outros concordam em ajudar. Eles assumem suas posições na selva e Isabelle percebe movimento entre as árvores com sua mira, mas o inimigo não está atacando, então Royce acha que eles podem saber sobre as armadilhas. Eles mudam o plano e usam Edwin como isca, então ele corre pela selva até o inimigo começar a persegui-lo. Isabelle usa suas habilidades de sniper para derrubar o caçador, então o grupo se aproxima do corpo para descobrir que não é um predador, mas na verdade outra vítima das gaiolas. Também descobrem que essa não é uma criatura que ela matou, porque errou o tiro e acertou uma árvore. De repente, eles começam a ouvir uma voz e alguém aparece atrás de Royce usando um dispositivo de camuflagem. O caçador tira a máscara e revela que não é um predador. Na verdade, ele é outro humano chamado Noland, que pede a eles para ficarem mais quietos para não serem ouvidos
ouvidos pelos caçadores. Noland ouve o grupo desde que chegaram, e após apontar que uma tempestade estava chegando, eles os leva de volta ao seu esconderijo, que fica em uma antiga nave quebrada. Noland também costumava estar no exército e foi deixado aqui em uma caixa há 10 temporadas, tornando-se o único sobrevivente daquele lote. Desde então, ele ficou escondido e sobreviveu saqueando os predadores e suas vítimas. Estar aqui, obviamente, teve um custo para ele. Às vezes ele fala com um amigo imaginário. Noland também sabe algumas coisas sobre os predadores, já que matou 2 ou 3 deles. Ele diz que é importante esconder a assinatura de calor dos humanos para não serem detectados. Também parece que predadores grandes e predadores pequenos não se dão tão bem, o que explica aquele que eles viram amarrado. A cada temporada, novas vítimas são trazidas e 3 predadores viriam com novas tecnologias e táticas para caçar, pois estão constantemente evoluindo. Royce percebe que se os predadores continuarem voltando a cada temporada, então eles devem ter uma nave por perto, mas Noland aponta que eles não seriam capazes de pilotá-la. Depois disso, Noland vai dormir e o grupo conversa por um tempo. Nikolai mostra a Edwin uma foto de seus filhos e Stennis mostra a eles uma tatuagem estranha que ele tem de sua irmã. Hanzo encontra uma espada samurai e a elogia, fazendo Edwin perceber que ele fala inglês. Ele pergunta por que Hanzo não disse uma palavra até agora, e Hanzo revela que está sem dedos porque foi punido por falar demais. Isabelle fala com Royce sobre sua teoria de que eles foram escolhidos porque na Terra eles eram os predadores e portanto também monstros, mas Royce está obcecado em encontrar a nave e acredita que poderia convencer o predador capturado no acampamento a pilotá-la. De repente a sala começa a encher de fumaça e eles descobrem que Noland desapareceu. A porta está bloqueada, então Edwin pensa que Noland deve ter tentado matá-los para roubar todas as suas coisas. Enquanto Noland é mostrado do lado de fora avivando um fogo, Royce dispara uma bomba contra a parede que faz Noland correr, mas nem mesmo racha a parede. No entanto, Royce não estava tentando quebrá-la, ele fez barulho de propósito para chamar a atenção de um predador próximo. O plano funciona e logo Noland encontra o corredor bloqueado por um predador, que imediatamente o explode usando lasers. Então o alienígena atinge um painel na parede para criar um pequeno acesso para o quarto do grupo, mas não faz mais nada além de brincar com eles. Royce se aproxima cuidadosamente e coloca sua arma na brecha da porta para disparar um sinalizador, confirmando que o predador não está em lugar nenhum. O grupo termina de empurrar o painel para fora e finalmente escapa. Agora eles precisam encontrar o caminho para fora por alguns corredores muito escuros. Na saída, Edwin acaba sendo separado do grupo e começa a gritar por ajuda enquanto acende outro sinalizador, o que chama a atenção do predador. Edwin ouve um rosnado na escuridão e foge até encontrar o grupo. Ele implora por ajuda, mas o grupo escolhe deixá-lo para trás. Nesse momento, o predador aparece na frente dele, mas antes que possa atacar, Nikolai aparece para ajudar. Edwin corre enquanto Nikolai luta contra o alienígena, mas não dura muito. O predador esfaqueia Nikolai e o ergue com sua lâmina. Então Nikolai aproveita a oportunidade para cuspir no rosto do alienígena antes de ativar um detonador. A explosão mata os dois e uma onda de choque varre a nave, mas o grupo consegue sair a tempo. Do lado de fora da nave, Stennis começa a comemorar o fato de terem matado um alienígena, e então é derrubado por um predador que sai da sua invisibilidade. A besta está prestes a matar Royce, mas Stennis pula sobre ela e começa a esfaquear o predador enquanto grita para os outros fugirem. Furioso por perder sua presa, o predador joga Stennis no chão e rapidamente acaba com ele. Então ele urra e chama a atenção do terceiro predador, que começa a seguir as pegadas deixadas pelo grupo em fuga. Nesse momento, Hanzo ouve que estão sendo seguidos e diz aos outros para irem embora, enquanto ele fica para trás para ganhar tempo para eles. Após o trio restante sair, Hanzo tira sua jaqueta e desembainha sua katana, bem a tempo de ser encontrado pelo predador, que também tira sua lâmina. Uma intensa batalha de espadas começa, e embora Hanzo seja empurrado pela força do alienígena algumas vezes, ele ainda consegue cortar a barriga do predador. Depois de trocarem mais alguns golpes, eles se atacam ao mesmo tempo e ambos caem no chão, morrendo ao mesmo tempo. Enquanto isso, Edwin acidentalmente pisa em uma armadilha e não consegue andar. Royce diz que a armadilha não era para matar, mas para prender o inimigo, e Edwin agora é um peso morto. Enquanto Royce diz que deveriam deixar Edwin para trás ou armar uma armadilha para ele, Edwin mostra a eles uma foto da família de Nikolai, fingindo que são seus próprios filhos. Isabelle se recusa a abandonar ou ferir Edwin, então Royce sai sozinho. Momentos depois, Royce chega ao acampamento e fala com o predador capturado, oferecendo liberdade em troca de entregar sua nave. Quando o alienígena confirma que pode entendê-lo, Royce corta as correntes para libertá-lo, e o predador o agarra pelo pescoço. Após um olhar mais atento, a fera solta Royce e pega sua máscara para colocá-la de volta.
ativando seu equipamento. Em seu bracelete, o Predador exibe um mapa estelar do universo e para no planeta Terra, selando o acordo antes de chamar sua nave. Nesse meio tempo, Isabelle está ajudando Edwin a andar, mas eles acabam pisando em uma armadilha e ficam presos em uma rede. O terceiro Predador está esperando por eles e imediatamente começa a arrastá-los de volta para o acampamento, onde os joga em um buraco e depois percebe que sua presa alienígena está livre. Ambos os Predadores imediatamente começam a lutar e Royce aproveita a oportunidade e corre em direção à nave. Enquanto a espaçonave decola, os Predadores continuam lutando. Depois de trocar alguns golpes e tiros, o alienígena que perseguia eles vence o dono da nave e corta sua cabeça. Após comemorar sua vitória, o Predador explode a nave antes que ela possa ir muito longe. No buraco, Isabelle diz que não se arrepende de ter ficado para ajudar Edwin, que a surpreende por trás e a ataca ferindo ela com uma arma envenenada, o que revela que Edwin é um assassino psicopata e ele diz que se sente em casa com os outros monstros, então ele quer ficar neste planeta. Ele está prestes a matar Isabelle quando de repente Royce reaparece, revelando que ele nunca tinha chegado à nave. Royce ajuda a dupla a sair do buraco e Isabelle quer contar a ele sobre Edwin, mas a paralisia causada pelo veneno não deixa ela falar. Depois de se afastarem do buraco, Royce verifica Isabelle e Edwin tenta surpreendê-lo por trás, mas Royce reage rapidamente e o agarra pelo pescoço, ferindo ele com seu próprio veneno. Em seguida, Royce arma uma armadilha para Edwin e o deixa para o Predador encontrá-lo. Quando o alienígena se aproxima e toca Edwin, ele ativa um monte de granadas, causando uma explosão que mata o médico e joga o Predador longe. Depois que a criatura se recupera, encontra Royce esperando por ele, mas Royce alimenta as chamas e se esconde entre elas para confundir o sensor infravermelho do alienígena. Então Royce pega um machado e começa a correr, acertando o Predador e voltando para as chamas várias vezes. Depois de ser atingido muitas vezes, o Predador se concentra em encontrar os batimentos cardíacos de Royce e atira na árvore atrás da qual Royce está se escondendo e consegue atingi-lo. Em seguida, o alienígena começa a atacá-lo, mas antes que ele possa matá-lo, Isabelle arrasta seu corpo para alcançar sua arma e depois de muito esforço lutando contra a paralisia do seu corpo, ela atira, salvando Royce, mas no mesmo momento, o alienígena revida, atirando uma adaga de volta no ombro de Isabelle. Então Royce usa a distração para pegar seu machado e acertar o Predador novamente, e assim ele consegue finalizar o alienígena. Depois Royce se reúne com Isabelle e juntos eles observam mais gaiolas começarem a cair do céu, e Royce diz que agora eles devem encontrar uma maneira de sair do planeta. Essa foi a história do filme Predadores. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like.